Olá, pessoal. Aqui sou Agnes Arato. Está no ar mais um programa Manhê, temporada 2. Nessa temporada, estamos trazendo histórias de mulheres que se tornaram mães em décadas diferentes. Começa agora, então, o nosso bate-papo, né? Sempre compartilhando experiências e tecendo essa rede de apoio materna sem culpa e sem julgamento. Bora? Olá, gente, eu sou a Melina. Bom estar aqui com vocês. Vai ser um prazer somar no grupo com as meninas e a nossa entrevistada de hoje. E é isso aí, pessoal. E quem não conhece o Manhê ainda, né? Vou dar aqui um resuminho do que a gente já fez, da nossa história, né? O Manhê a gente começou lá em 2015, eu e a Mari Ignatius, e de 2015 a 2017 a gente teve um programa semanal na Rádio Fiscar. Naquela época, o foco era mais jornalístico, né? A gente trazia sempre um tema na semana com um especialista convidado para responder as principais perguntas e dúvidas das pessoas que nos procuravam. Agora, nesse tempo de isolamento social, a gente voltou com o Manhê, voltamos no ano passado, 2020, aqui no YouTube, desde agosto, e nesse novo formato, né? E a proposta é compartilhar experiências maternas. Então, gente, a gente gostaria de pedir que vocês curtissem o vídeo, é, se inscrevesse, divulgasse, e quem quiser compartilhar a sua experiência no programa, conversa com a gente, manda uma mensagem, curte a nossa página no Instagram, @programa Manhê com 3 Es. E é isso aí. Como vocês estão vendo, temos novas manhãs. Hoje quem está dividindo aqui comigo é a Melina e a gente vai conversar com uma mulher que se tornou mãe na década de 60, a Josefa Rezende, ou como nós a chamaremos aqui, a Dona Josefa. Olá, Dona Josefa, muito obrigada por você conversar com a gente. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. O orgulho e o presente é meu de participar desse link. Estou muito orgulhosa de fazer parte desse time da Vitória. Então é Obrigada. isso. Obrigada, Dona Josefa, por aceitar o nosso convite, né? Participar dessa troca com a gente. E a gente vai papear hoje. E aí a gente gostaria de reforçar que aqui é um espaço sem culpa e sem julgamento. Então a gente está aqui para conversar, trocar experiências, e aí é isso. E a nossa principal ideia, Dona Josefa, com essa temporada é trazer um pouquinho de entender as experiências das mulheres em décadas passadas, né? Diferente do tempo que a gente vive hoje, entender como que foi a vida de vocês, né? Mulheres que tiveram filhos em outras décadas. Por exemplo, começar perguntando para a senhora, como que estava a sua vida quando você engravidou do primeiro filho? Você tinha se casado, estava trabalhando? Como que era nessa época, naquela época que você engravidou do seu primeiro filho? Naquela época, era de muita dificuldade. A gente era fielmente obediente aos pais, porque era lei, ninguém podia brincar. Porque se brincasse, podia ter a idade que tivesse. Apanhavam e ainda a gente ficava de castigo. E então sempre eu digo que a gente não tinha, era respeito e a outra parte era medo aos pais. Então eu me casei muito cedo, como era a realidade de todas as moças. A gente não tinha muita escolha e a escolha era essa: o que aparecesse, que os pais gostassem, a gente casava. Não tinha esses namoros, não tinha muita opção. A opção era essa mesmo. E Então, foi o seu primeiro marido que se aproximou da senhora? não, esse foi o segundo. Mas Ah, o segundo não, né? O segundo namorado. O primeiro namorado apareceu assim. Meu pai gostou dele, porque naquela época a pessoa que usava chapéu e que tinha um terreno, era esse o ideal para casar com a filha de qualquer pessoa.
E esse rapaz, por nome de José, apareceu. E meu pai gostou dele. Mas só que eu nunca namorei com ele. Nunca bati um papo com ele. Só simplesmente ele disse, ele apareceu lá na casa de um parente de frente. E interior, você sabe que a gente conhece todo mundo. Eu vi aquele rapaz diferente. Saiu eu e minha irmã. Quando nós saímos assim na porta, que olhamos para ele, eu fui e disse: rapaz, como ele é bonitinho. Aí minha irmã disse: é. Pronto, meu pai ouviu. Aí foi a gota d'água. Ele procurou meu pai, que naquela época os rapazes não procuravam, não eram as moças, procuravam eram os pais. E ele disse que tinha. Meu pai disse que tinha ouvido, que eu disse que ele era bonitinho. E aí ele veio pedir em casamento. É brincadeira uma coisa dessa. Eu, com ingenuidade, porque era muito criança, nunca conversei com ele, nunca bati um papo com ele, mas meu pai disse que era ele a pessoa certa para casar comigo. E aí ele foi e pediu a meu pai deu. Aí ele veio e me deu uma aliança, meu pai botou no meu dedo, e minha mãe ficou revoltada, eu revoltada, e eu disse à minha mãe, que minha mãe estava a meu favor, que eu não ia me casar com ele, não. Que eu não tinha intenção dele de jeito nenhum. Apenas eu disse que ele era bonitinho, mas não para eu casar com ele. Aí minha mãe disse que eu não casasse, que eu ficasse... E esse casamento não aconteceu mesmo. Não casasse, porque eu não gostava dele. E eu peguei a aliança e entreguei à minha mãe. A minha mãe disse: deixa que eu resolvo com seu pai, que naquela época as esposas também, elas tinham muito respeito aos maridos. Muito, muito, muito. Mas minha mãe ficou realmente a meu favor. E ali, quando ele voltou, que ele veio no próximo mês que marcou, mas meu pai me pegou a aliança, entregou a ele e disse que infelizmente não podia fazer o casamento, não, porque eu estava revoltada e não queria. E aí, mas meu pai aí disse que ele, como era um rapaz de bem, eu não queria. Agora, ia esperar o próximo para ver o que era que eu fazia. E o próximo, como que foi? O próximo foi Augusto. Apareceu um viúvo com 6 meses. A esposa faleceu de parto. Nossa. Mas isso passou um período ainda, eu acho que longo, porque eu fiquei com medo de meu pai, porque a gente tinha respeito e tinha medo. Porque para meu pai bater em qualquer um, ele batia. Batia e botava de castigo assim. E o castigo era severo. O castigo que meu pai dava era esse. Hoje você não almoça. Cruel, era cruel. Naquela época era cruel. E a gente tinha muito Quantos respeito. anos a senhora tinha nessa época? Do primeiro rapaz que apareceu. De quando a senhora se casou mesmo? Me casei com 17 anos. 17. 17. Mas antes foi esse. Uhum. Que eu não digo que aí foi um namoro. Não digo que isso não foi namoro. Apareceu. E aí, quando apareceu esse viúvo, aí eu gostei. Aí eu fui para meu pai não, minha mãe, porque minha mãe sempre era apaziguava sempre. Aí minha mãe disse: se é que você gosta, vai em frente. E realmente eu fui em frente, só que naquela época a gente não tinha muita opção. E como foi a sua primeira gestação, a sua primeira gravidez, dona Josefa? Demorou muito, depois de casada? Casar? Quem brincava para ter gestação antes de casamento? Não, sim, foi depois, mas demorou muito, foi logo depois? Não demorou muito, não. Não demorou muito, não. E nesse bate-papo, eu casei com o Augusto. Fui muito feliz, casei com a pessoa que eu amava. Mas nesse casamento, eu não tive lua de mel, porque nós não tínhamos casa, nós tínhamos um terreno, ele tinha um terreno, e ele disse que assim que casasse, ele ia começar a construir a casa. Quando ele foi começar a construir a casa, que é aquela base, aqueles buracos que coloca as pedras,
Ele pegou uma pedra muito pesada e estourou o baço. E aí, imediato, foi para o hospital. E aí foi sofrimento, né? Só sofrimento. Quando ele melhorou, que voltou do hospital, eu engravidei. Foi um aborto, mas foi espontaneamente. E imediato, não demorou muito não, veio a outra gestação, que foi essa que foi de Carlos. É o meu mais velho de hoje. E como que era naquela época? Tinha acompanhamento de médico durante a gravidez? Como que funcionava isso? Minha filha, na sorte. Quem deu a sorte de ter saúde e a mão de Deus, somente a mão de Deus e a sorte. Porque não tinha pré-natal, não tinha acompanhamento, não tinha nada, nada, nada. Só Deus e a sorte. Era quem ajudava. Era por isso que morria mulher de parto direto. Você só ouvia É. contar, fulana morreu, fulana morreu, fulana morreu, mas era de parto. Era a coisa mais triste do mundo. Não existia acompanhamento. A gente não sabia quando estava grávida, sabia no chute. Não sabia se o menino era homem, era mulher, nada. Você não sabia de nada. A gente não tinha maternidade, era uma mulher, chamava uma parteira, era uma parteira que pegava os meninos. Se a gente desse sorte de não morrer, ganhava. Se não desse sorte, morria. Tinha um médico na cidade, em Boquim, que nós morávamos em Miguel dos Anjos, e esse médico era o único que tinha. E ele fazia tudo. Se ele acertasse, ele acertou. Se ele não acertasse, não acertava. E também tinha outra, quando dava sorte de encontrar ele, porque ele era um médico da redondeza do mundo todo. 3, 4 povoados ele era. Atendia muita gente, né? Muita gente e sem material nenhum, sem expectativa de vida nenhuma. Só a sorte era o que predominava no momento. E a sua gestação, essa primeira gestação foi tranquila? A do seu primeiro filho? Tranquila foi. Teve meia consequência, mas deu para levar. A dificuldade foi o parto. Ah, é? Porque na época eu não sabia, porque naquela época não existia cesárea. Era para ganhar normal, que pudesse e que não pudesse. E então eu nunca tive estrutura para ganhar filho normal. Depois foi que eu fiquei sabendo que eu era para ter morrido, ser uma que ter morrido de parto. Porque quando foi dos outros filhos, que foi cesáreo, eu já morava na cidade, nós estávamos já com a vida mais equilibrada e a medicina estava melhor também. Então, o médico me disse que eu não tinha estrutura de ter filho normal. Aí me fez a pergunta, dona Josefa, como a senhora teve esse filho normal? Aí eu disse, no chute, e a graça de Deus. Porque Tinha que ser. quando eu acabei de ganhar, eu desmaiei. Nossa. Muito sofrimento. Para mim ganhar foi entre a vida e a morte. Mas Deus colocou a mão que eu tinha que ter esse presente, que era Carlos Augusto. E como E que eram os foi. cuidados? Ah, desculpa, Mel. Eu ia perguntar se tinha sido. Foi em casa esse primeiro filho, Não né? tinha maternidade, não, minha filha, era em casa. Em casa, né? Sem nenhuma providência, sem nenhum. Nada. Você conhece nada? Na cama. Pronto, era no chute, é isso que eu estou lhe dizendo. Se ganhava no chute. Tomando manteiga quente com leite. Outras pessoas tomando choque nas costas. Sofrimento, menina. Coisa mesmo. Eu acho que era o martírio de vida das mulheres daquela época. Quais eram os cuidados que a senhora teve durante a gestação, que pode ser diferente de hoje?
né, ou mesmo preparação para o parto, né, que a senhora falou isso da manteiga com leite, que eu nunca ouvi falar. Como que era isso? Minha filha, não tinha preparação nenhuma, não. Você não sabia o dia de ganhar, você só sabia pelas dores. Era nada. Você conhece nada, não tinha preparo nenhum. Ali, então, aquelas pessoas muito experientes diziam assim: você está grávida? Tome um aguardente alemão, que é para limpar o intestino, para não ter conjunção quando nascer. Só existia uma farmácia na cidade. Quem cuidava dessa farmácia não era médico, era uma pessoa que tinha dinheiro e botou uma farmácia. Então, você chegava pedindo um remédio para dor, ele toma qualquer coisa. O remédio era esse. Você está com dor, toma um remédio para dor. Outros tomavam remédio sem saber de Dona nada. José, Crianças nasciam cegas e depois, pela expectativa da vida, os pais descobriram que foi remédio que tomou sem saber que estava grávida. Não tinha precaução nenhuma. Nenhuma. Não existia prevenção, não existia nada. Zero. Sofrimento. como a senhora está falando, era muito comum a morte materna, né? Até por conta dessa precariedade toda de atendimento. E a senhora mesmo assumiu os cuidados de uma bebê que perdeu a mãe, né? A senhora contou para a gente antes da entrevista. Conta um pouco essa história, como foi assumir isso, por que que a senhora fez isso? Eu fiz por amor, porque a mãe, a esposa de meu irmão, faleceu de parto. Porque era a praxe daquela época, era mulher morrer de parto. Mas só que ela morreu já com 12 filhos. Levou o nenenzinho no braço. No último ela faleceu, porque ninguém sabia quantos iam parir, não. A verdade era essa. E eu, sendo tia, meu irmão sendo meu irmão mais velho, ele sendo mudo, é o único que existe hoje. É eu como mais nova e ele mais velho. Ele tem 92 anos agora, só tem eu e ele. Do meio já morreram todos meus irmãos. E ele, sem opção nenhuma, sem ter mulher, eu entrei de gaiato no navio para dar apoio e dar carinho e fazer o que eu pudesse fazer. E então, como a menina não tinha, minha sobrinha não tendo mãe, qualquer evento dela, quem acompanhava ela era eu. Então, fui para a maternidade com ela para o primeiro filho. Ela ganhou primeiro, numa cesárea, naquela história. Como o barco já estava melhor, ela não podia ter filho normal, ela ganhou cesárea, foi lá para casa. Eu cuidei da mãe dela. Assim, você aprendia na tora, que era a necessidade que obrigava você a aprender as coisas. Não era porque eu tivesse capacidade. Era a época que obrigava você a fazer. E aí ela voltou para a casa dela. Depois, ela não tinha estrutura de engravidar, só que nós não sabia de nada. A menina engravidou. Com 1 ano e pouco que tinha feito uma cesárea, engravidou novamente. Então, quando ela engravidou novamente, foi uma gravidez toda complicada. E nesse meio, chegou a época dela ganhar o neném. Eu acompanhei ela para a maternidade. Então, foi aquela tentativa brava para ser normal, porque já foi na maternidade, mas assim mesmo tentava os últimos minutos de vida que a pessoa tivesse para não fazer uma cesárea. E aí, não teve estrutura nenhuma, fez a cesárea. Quando fez a cesárea, ela começou a passar mal. Começou a passar mal imediato. Deu hemorragia interna. E aí foi aquele sofrimento. Uma pessoa que muito ela amava, era a tia do marido, Olívia, que ainda hoje é a felicidade de toda a família, a alegria de todo mundo.
E então, se achou na matéria. Eu mandei chamar a Olivia, porque eu estava sofrendo demais. Estava eu, o marido dela, e mandei o marido buscar a Olivia veio, ficou na maternidade comigo. E aí, nesse meio, ela deu o que nós não queria ouvir, ouvimos. Foi o médico dizer que ia tentar salvar um, que dois não salvava. E aí ela foi entrando em coma, e no maior sufoco, ainda conseguiu salvar essa menina que eu peguei, que é Patrícia. Mas aí foi pela graça de Deus e a misericórdia. Mas pela experiência da vida ia morrer todos os dois. E aí eu botei a menina nos braços e disse: o que era que eu ia fazer? Cuidar com amor. Aí agora a mãe, nos últimos momentos de vida dela, era maternidade e hospital que era comandada por freira, e aí uma freira estava ao lado dela, fazendo a parte dela, né? Que cada um tem a sua devoção e cada um aceita como quer. E eu sou evangélica, agora respeito as opiniões de cada um. Então ela perguntou se podia rezar, eu respondi que ela era livre para fazer o que ela quisesse. Que Deus fizesse o melhor para Miriam. E aí ela abriu a boca, sem força, mas ainda disse: Ti, que era eu, né, tia? Me. E aí a freira, estando de meu lado, eu também entendi, a Olivia entendeu, mas a freira imediato disse assim: minha filha, ela está entregando a filha à senhora. Aí eu abri a boca e disse: minha filha, descanse em paz, vá com Deus. Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer para lutar por essa menina. Descanse em paz. Quando eu disse isso, foi o descanso em paz dela. Eu abracei a causa. Sem combinar com o marido, sem combinar com ninguém. Só na fé de Deus e na minha força. Mas eu tive um grande apoio, que foi a Olivia. Eu viajava muito, porque eu era comerciante. Eu viajei muito para São Paulo, para Bitinga, Belo Horizonte, o mundo todo. Fazia compra e eu deixava a menina com a Olivia. E Carlos ficava com mãe, que mãe era nova nessa época ainda. E foi uma vida assim, sofrida, doída, mas com amor e com temor a Deus, que foi o fogo da minha vida. Eu já ouvi essa história outras vezes, né? Mas eu sempre me emociono quando a senhora conta essa história. É a realidade da vida. Dona Josefa, e como que era a participação do seu marido, os cuidados com a Patrícia, com o Carlos? Ele era um pai. Para a Patrícia, ele foi nota 10, porque eu peguei essa menina sem consultar nada com ele, e eu disse, quando eu falei com ele, quando saiu o enterro de Patrícia, de Miriam, que eu falei, uma vizinha ficou com a Patrícia, muito novinha, e eu fui para o enterro. E na chegada do enterro, eu peguei Patrícia. E aí eu fui conversar com ele. Aí eu disse a ele que foi Deus que tinha nos dado. E o que era que ele ia fazer? Ele respondeu: tudo que Deus manda é bom. E ele abraçou a causa com muito amor, com muito carinho. Foi um pai muito amoroso. Não tenho palavras para reclamar esse lado dele. Ele, como pai, foi ótimo. Agora, era bruto. Bruto com a senhora, com as crianças? Com todo mundo. Quando ele queria dar as broncas dele, ele dava assim de maior prazer. Parecia que ele dava bronca, era o prato dele. E como que era a participação dele, né? A senhora falou que ele era muito afetuoso, muito... Porque hoje em dia a relação, né, de pais e filhos é um pouquinho mais diferente, é um pouco diferente, é mais ativa, né? A senhora tem um filho de 30 e poucos anos que cuida do filho muito bem, que presta atenção em todos os detalhes, comida, escola, né? E como que era
antes, né, nessa época? Não existia isso de pai, não. Toda a responsabilidade era da mãe. A mãe era dona de tudo. Toda a carga era da mãe. Ele não ajudava dentro de casa, nas tarefas de casa. A obrigação era minha. Naquela época não existia pai cuidando de filho. Não. Ele cuidava assim, eu pedia, vai levar ele na escola? Ele levava. Vai buscar. Ele vai. Mas não era pai para ter o aconchego que hoje tem, o pai dá mamadeira, o pai dá banho, o pai muda a fralda, o pai faz tudo. E naquela época não, naquela época era exclusivamente, pé de fogão era da mãe, da dona da casa. E filho, quem cuidava, botava para dormir, botava para a escola, era a mãe. A responsabilidade de uma mãe de família daquela época era muito pesada. E a senhora trabalhava fora, né? Como a senhora disse, Eu a senhora era trabalhava. comerciante. E como conciliar tudo isso, assim, cuidar da casa, dos filhos, do marido, do trabalho, né? Como que era? Era difícil, mas o trabalho, ele trabalhava comigo. Eu ia para as feiras, ele ia também. Nossa barraca era muito grande nas feiras. Ele trabalhava comigo, porque tinha que ter dinheiro, né? Porque ele, o emprego dele era ser funileiro, fazer bica, consertar radiador, essas coisas. Era consertar espingardas, com revólver, era esse o emprego dele. Não tinha nada fixo. E o nosso certo era as feiras. Então, dia de segunda, foi em Tobias Barreto. Eu trabalhei durante 20 anos. Mas era junto com ele. Quando ele estava doente, estava no hospital, que ele era um homem muito doente, eu assumia sozinha a barraca. E lá eu tinha um rapaz que montava e desmontava a barraca e trabalhava assim, como diz assim, vigia a barraca, porque dava muito ladrão em feira. Uhum. E em Boquim eu tinha também uma pessoa, mas só que a barraca de Boquim era fixa. Mas para o trabalho ele era bom. Agora, uma coisa, não era ciumento. O defeito dele não era preguiçoso. Não tinha opção de dinheiro, era tudo nas minhas mãos. Se eu dissesse eu vou viajar, preciso ir, ele dizia Deus acompanhe. Eu pegava a menina e entregava a Olívia. E o menino ficava com ele e com a mãe, que nossas casas era vizinha. Era um terreno só, que minha mãe me deu esse terreno, e nós construímos a casa vizinho a minha mãe. Então, minha mãe foi meu braço forte para Carlos. E Patrícia era Olívia, o braço forte. Foi Mas a ele. criançada ia para a feira também, quando precisava, como que Ia é? quando estava assim na feira, ele se criou debaixo de barraca, da barraca da feira. Carlos mesmo não teve infância, porque quando mãe não podia, Augusto estava doente, não podia ficar com ele, eu levava ele para a feira. E tinha aquelas esteirinhas que chamavam naquela época esteirinha de junco, que hoje chama esteira de praia. Naquela época era uma esteira de junco. Eu levava a coberta e um travesseiro e botava debaixo da banca para ele deitar. Eu levantava de madrugada para fazer comida, para levar para ele. Lá na feira, comprava o que eu podia comprar, comprava na feira para ele. Carlos sofreu muito em criança. Carlos não teve vida assim, porque meu marido foi muito doente. Ele teve esse problema do baço, mas quem faz cirurgia de baço tem duas consequências. Tem o esôfago e tem o pulmão, que atinge também. E ele foi atingido do pulmão e foi atingido do esôfago. E quando ele morreu, ele tinha 12 internamentos, um internamento do esôfago de uma cirurgia de 90 dias. E eu batalhando sozinha. Agora, graças a Deus, eu era sabida. Agora, fui mãe sofrida. Mãe batalhadora. Mãe honesta. Agora outra opção não tenho. Não sei contar, não.
E a gente sempre contando com as nossas mães, né, dona Josefa? Sempre. Isso não muda, né? O Não, tempo passa e isso não não. muda. Eu tive apoio de mãe e dou hoje ainda, hoje eu tô com a idade avançada, mas como mãe, eu tenho certeza que Deus me presenteou com filhos maravilhosos e ser mãe é o orgulho da minha vida. Eu carrego isso aí como uma coroa de mãe lutadora, vencedora. Que eu puder fazer, eu irei fazer. Nunca deixei de fazer. Na minha altura eu fiz. E nesse caminhar da vida, teve um triste acidente que meu marido morreu. Aí foi que ficou pesado para mim. Abracei os 2 filhos, Patrícia e Carlos. E continuei o barco do mesmo jeito, que eu já vinha remando há muito tempo. E aí, para minha alegria, apareceu um rapaz que era de Buquim, muito conhecido da gente, só que ele morava aqui, lá em São Paulo, por muitos e muitos anos, que eu nem me lembro a quantidade de anos, lá para Maringá. E apareceu, foi embora, cismou da capital e foi embora para o interior, para Buquim. E lá, eu estava viúva, ele solteiro. Aconteceu um namoro, não casamento, não morar, não, aconteceu um namoro. E nesse namoro, Deus tinha reservado para mim mais um filho, mais uma bênção para a glória de Deus e para a minha alegria. Eu tinha essa bênção, porque eu não tinha nenhuma ideia de eu ter mais filhos. Foi nos 40 anos. Deus me deu o presente de eu ser mãe, mais uma vez, de Fábio e Rogério. E aí foi meu orgulho todo, foi aí. E como que foi para a senhora assumir essa gestação, né, sem marido, né? A senhora teve um namoro e aí a senhora engravidou, a cidade é pequena, né? A senhora, como que foi isso? Como que a sua família, a sua mãe, os seus filhos mais velhos, né? E todo mundo viu essa gravidez? Não com bons olhos. Sofrimento, crítica eu recebi de todos os lados. De todos os lados, as pedras caíram na minha cabeça. Que a cidade pequena e eu era velha. A história que tinha lá era essa. Uma poxa, neném, uma velha daquela. 40 anos é velha. 40. Não, 40 já pari, né? Eu engravidei nos 39 e pouco, né? Porque eu parei nos 40. Então, nessa época, eu tinha 39, foi quando eu engravidei com 39. E então, uma velha dessa, experiente da vida, engravidar, que falta de respeito, que falta de vergonha. Só porque o rapaz ela conhecia e ele era solteiro? Aí aquela interiorzinho, aquelas pedras, só pedras. Aí foram, imediato, avisar a minha mãe, uma amiga minha, que dizia que era amiga, foi dizer à minha mãe, porque eu estava grávida, mas eu só assumi mesmo até onde eu não pude. Eu vestia aqueles hobby, aqueles vestidinhos folgados, e minha mãe já estava de idade, e quem cuidava dela agora aí já era eu. Minha mãe passou 18 anos doente, que ela teve um problema no pé, e quem cuidava dela era eu. Quando eu não podia, mas eu tinha gente dentro de casa para cuidar dela. E o que eu dizia, a moça, que ainda hoje é uma amiga minha, foi 12 anos que essa pessoa morou comigo, morava na casa dela, mas todo dia estava lá em casa. Ela cuidava de meus filhos também e cuidava de minha mãe. Lavava, cozinhava. Eu não tinha tempo, eu tinha a loja, eu vivia pelo mundo. E então, eu cuidava de minha mãe.
E então, eu popando que ela era velha, aí eu vestia, quando eu ia para lá, levar o café dela, ou bater um papo com ela, eu vestia um vestidinho folgado e me emborcava assim um pouquinho. Aí quando eu cheguei lá, ela chegou e disse assim, tenha vergonha, como é que uma velha dessa vai engravidar sem se casar? Aí eu disse assim, mãe, eu não estou doente, eu não estou grávida não, mãe. Quem lhe contou essa história? Então, você está aleijada. O que você tem aí é o quê? Aquelas histórias. E eu voltei e tal. E sim, e nesse intervalo, antes de a barriga crescer, eu chamei ele. E eu amava ele. Aí, antes da barriga crescer, antes da bomba explodir mesmo, eu chamei ele para casar. Eu disse, Genival, vamos acelerar, porque a bomba já vai explodir. A barriga, eu já não estou tendo mais aonde esconder. Aí ele chegou e disse assim, nós namoramos tão pouco para casar, nós fica como está. Só que eu sou pai, eu assumo. Eu tenho toda a responsabilidade da vida, é o orgulho da minha vida é ser pai. Era um sonho que eu tinha de ser pai. Aí eu disse, se você tinha sonho de ser pai, não parece, porque você não está agindo como a lei manda. Aí ele chegou e disse, não, nós continuamos como estamos e deixe quem quiser falar. O pai sou eu, quem vai existir sou eu, e gosto de você, e o tempo é quem vai dizer. Eu toda a vida fui determinada, toda a vida. Eu bati o martelo e eu disse na hora, eu disse, você não sabe o que está dizendo. Você tenha cuidado, você vai perder uma grande mulher e vai perder seu filho. Porque para isso eu sou mulher e sou ousada. Eu vou assumir meu filho com todas as forças que Deus me der. Vou dar a ele o melhor. E você vai se arrepender mais tarde. Por quê? Eu vou tirar esse filho das suas mãos. Você foi pai porque fez. Agora, com você agora, a partir de hoje, eu não vivo. Aí ele ainda deu as caras, né? Pensando que eu mudava de atitude. Eu não mudei. Aí foi quando a bomba explodiu mesmo, aí foi que eu azedei. Azedei mesmo, assim, a raiva já estava grande, aí azedou mais. A família dele me procurou, disse que eu não fizesse isso, porque ele estava sentindo, porque ele era pai. Eu disse, ele pode ser um palhaço, não pai. Pai é quem assume. E aí foi quando a bomba explodiu mesmo. Eu botei as costas para quem quiser jogar pedra. Eu era independente, eu trabalhava, meu filho, quem ia sustentar meu filho era eu. Eu tinha condições, eu tinha loja, eu viajava, eu era independente, eu nunca não precisei dele, graças a Deus, para nada. E aí, pronto. Aí, quando ele viu aí o menino nasceu, mas ele deu assistência, ele foi para a maternidade comigo, foi aquele chove não me molha, porque antes de eu dei parte dele, para ele acompanhar até a criança nascer, eu dei parte, ele acompanhou, porque lá teve um caso que o pai não assumiu o menino e foi levar a mulher na maternidade e virou o carro de propósito para matar a mulher. E eu, com medo, eu fui e me segurei na justiça com a advogada. Aí ela chegou e disse, o que é que a senhora quer? Eu disse, o que eu quero é que ele me leve para a maternidade e me dê o melhor apartamento. E depois eu não quero mais nada com ele. Agora, eu vou parir na melhor condições que tem. Eu já tinha feito pré-natal, eu tinha muito cuidado, eu já tinha dinheiro, eu era ousada. E disse a ele, eu só quero que você acompanhe, para depois você ficar com gostinho de pai. E eu, tome. Isso mesmo eu fiz. Não, naquela época a gente não tinha celular para tirar foto. Ele era doido para tirar foto do menino, eu não deixava. Quando ele queria levar para ali, quando eu trancava. Aí ganhei o neném na melhor maternidade, uma das melhores de Aracaju, que faz Santa Lúcia, no melhor apartamento. Isso eu exigi dele, foi tudo que eu exigi. Foi o parto e a maternidade, ele deu. E aí, quando saiu, eu dei o chute nele. Bem dado.
Quando eu levantei o apelo, eu dei o chute bem. Ousada sempre. Hein? Ousada sempre. Sim. E aí a Quando senhora ele tocou viu, sozinha. A senhora tocou sozinha, depois com o filho, toquei com os filhos. sozinha. Ele deu uma contribuição pela justiça, que naquela época era R$ 20 por semana, que dava R$ 80 por mês. Repare que dinheiro. Foi Quase tudo nada. que era. Foi tudo que ele deu. Foi o único pai. Uhum. Mas, de vez em quando, ele chegava com uma lembrancinha para o menino, uma bola, uma besteira, uma bicicleta no aniversário do menino, para ver se eu. Aí ele viu a distância, viu que eu era carga pesada, aí ele disse que queria casar comigo, porque sabia que eu era carga pesada. Foi o nome que ele me deu. Ousada e carga pesada. Aí eu disse, eu não sou carga pesada, você é que não é. Você é um palhaço. E vou lhe provar, até o último dia que eu morrer, que você é um palhaço. E vou dizer ao seu filho, que você não foi um pai presente. Você foi um palhaço na vida sua. Mas as irmãs dele, as irmãs do pai, elas participavam, eram mais A próximas. família dele participava A demais. família dele era próxima, mas ele não. A família era próxima, a família ficava com o Rudá, olha, repara, Rudá, Rogério, quando eu viajava, pediu para ficar, ele pedia a irmã para ficar, para ir pegar o menino, ele ficava, mas na casa das irmãs. Ele foi meio presente. Ele não foi mais, porque quem botou a boca no mundo foi ele. Agora, ele não tem tanta culpa. Eu, porque com a raiva, foi que explodi. Sim. Que eu não devia ter feito o que eu fiz. Hoje eu me arrependo. Hoje eu, como idosa, eu agi errada. Porque ele foi pai, ele foi presente na maternidade, da maneira dele, mas ele foi. Se eu tivesse tido mais calma, mais humilde, Rogério também não tinha sofrido, né? Porque naquela época eu nem pensar no menino, não pensei. Mas Pensei a em senhora estava desviar. sozinha, né? Não, eu acho que uma reação normal, né? Acho que a maioria de nós teria. Cada Não ação é tem fácil, sua né? reação. Cada ação dá sua reação. Porque ele dizer que não queria casar comigo, sabendo que eu era viúva, sabendo que o filho era dele, agora ele registrou, e a família, assim, teve também uma coisa muito linda dele, porque ele não foi tão presente, deixo bem claro, não foi por ele. Ele não foi mais presente, porque cada hora que ele se aproximava, eu estourava. Hoje eu me arrependo, que mãe não pode agir assim. Mãe tem que ser pacífica, que não viva com o pai de seu filho, mas tem que ser pacífica, ser amiga, porque o tanto que eu zelo por ele, também o pai zela. O pai sofre. E mãe não pode ser aquela da bomba. E eu me arrependo. Mas era o que a senhora tinha na época, né? A maturidade que a senhora tinha, esse histórico de todo mundo tacar pedra e ele Tá. não. Então tem todo um contexto, né? A senhora não, né? Não é questão de culpa, né? Porque a gente sempre tem culpa de tudo, mas é É, questão né? de entender que aquele contexto era aquilo que a senhora tinha na época, né? Não tem o que fazer. Porque se ele tivesse aceitado o casamento, nada disso tinha acontecido. Mas na raiva, quando ele Sim. voltou, quando ele viu a distância do menino, que ele sentiu muito, ele adoeceu, aí ele me procurou para nós casarmos. Aí eu respondi: hoje eu não me caso com você. Agora quero me casar, agora com você não. Esse direito eu não me dou. E me casei. E dizendo a ele: vou me casar, agora não com você. E me casei. Agora, não sei se fiz certo, não sei se fiz errado, não sei de nada. É o chute da vida. Dona Josefa, não, a gente toma decisão na hora
no calor, né? Não tem muito como julgar a nós mesmos depois. Dona Josefa, nessa época, os seus filhos mais velhos já estavam adultos, né? E você Tá? teve o seu Casado. último filho. Carlos A era senhora já casado. era avó, né? A senhora já era Eu era avó, avó. não? Eu era avó. Porque o meu neto é da mesma idade de meu filho. E então, Carlos, no começo não aceitou. Mas quando ele viu, ele sabia a mãe que ele tinha, aí ele abraçou da maior maneira. Patrícia, essa, era quem cuidava também de Rogério. Era uma menina cuidando de um menino também. E com muito amor e com muito carinho, eu dei tudo que eu pude fazer. Tudo. Eu passei uma fase muito difícil que Patrícia teve pareceu um problema na perna dela, que a perna estava, o osso da perna estava crescendo, já estava com 4 centímetros, tinha que operar às pressas. E luta para ali, luta para lá, senão a menina ia ficar defeituosa. E nesse sufoco, eu corri aqui os médicos aqui de Aracaju todos, o maior sufoco da vida, até chegar na conclusão que Braulio Costa Neto, ortopedista aqui, mas doutor Massayuki, era um dos melhores de Aracaju, e operou a menina. Eu estava boa de bolso, eu operei, ele operou a menina. E então a menina no hospital, aqui da polícia, operada, eu aqui com a menina, e Rogério ficou na casa da tia Maria e o pai presente. As tias cuidando dele, e Rogério nessa época, acho que tinha seus 4 anos para 5, saiu. E as tias cuidando dele. E nesse intervalo, nós não tinha telefone, não tinha nada. Patrícia colocou aquele ferro bem grande, que tinha aquelas grades que grudava na perna assim, e o médico ia todo dia no hospital apertar aqueles parafusos, foi muito doloroso. Ainda hoje Patrícia tem a cicatriz da perna toda. E eu no hospital com Patrícia, maior sufoco da vida, aqui da polícia, hospital da polícia. E Rogério lá com as tias e o pai. Passado uns 4 a 5 dias, mais ou menos, eu estava debruçada na cama de Patrícia. O anjo do Senhor, sim, o anjo do Senhor veio e me visitou, dizendo, sim, nesse intervalo que eu estou com Patrícia, Rogério teve uma febre muito alta. E aí, nessa febre que ele teve, interior já se sabe como é, então o pai levou ele, mais a tia, no médico, e o médico disse que era garganta. Passou medicamento de garganta. Ele voltou para a casa da tia, estava no quarto da tia. E a febre nada de baixar. Depois deram fé que ele estava manchando a pele. Isso eu sem saber de nada. Para que sufoco. Aí voltaram para o médico novamente, em Boquim. Quando o médico chegou lá e disse que era catapora. Botasse o menino no quarto. Deram um remédio para baixar a febre, que ele ia melhorar. Mas não era. Não era. Aí eu debruçada na cama, com Patrícia, numa madrugada, o anjo do Senhor chegou e me visitou, dizendo, Rogério está morrendo. Aí eu me acordei assim, assombrada, eu disse, que sonho é esse? Rogério está morrendo, pela 2ª vez. Eu tomei aquele espanto. Pela 3ª vez aconteceu a mesma coisa. Aí eu disse, não, aí tem coisa errada. Deus está me dando um alerta. Tem coisas erradas aí. Aí chamei uma enfermeira. Eu disse a ela que eu pagava o plantão dela, mas naquela madrugada eu tinha que ir para Boquim, ver o que aconteceu com o Rogério, que nós não tínhamos telefone naquela época, era a coisa mais difícil do mundo. Tinha telefone fixo, mas eu não tinha. E aí a enfermeira que ia sair de plantão 7 horas da manhã, ela disse, Josefa, vá, eu fico com Patrícia. E você vem logo? Eu digo, eu venho meu dia, só vou olhar o que aconteceu com o Rogério. Aí eu fui. Quando eu cheguei,
na casa da tia. Rogério estava queimando em febre. Eu cheguei, passei em casa, perguntei a meu irmão que morava vizinho, ele me disse, aí eu fui para a casa de Maria, quando eu cheguei lá, encontrei o menino trancado, que foi a ordem do médico, né, que era a catapora, e aí eu peguei o menino, botei nas costas e saí gritando, chorando, no maior desespero para a maternidade, para o hospital, que era o hospital e maternidade, um pouquinho. Mas eu fui num desespero tão grande. Nisso a tia do menino foi atrás de mim. E aquele desespero. Quando eu cheguei na porta do hospital, foi gritando, socorro, meu filho está morrendo. Socorro, socorro. Aí eu conheci a pessoa que estava na portaria, aí eu perguntei, qual é o médico que está aí? Grita um médico aí. Aí ele disse, doutora Wilda. Aí, que era minha amiga. Aí eu disse, doutora, pelo amor de Deus, olha aqui meu filho, que meu filho está morrendo, está morrendo, está morrendo. O menino estava todo manchado. Uma febre que eu cheguei com isso aqui desse lado meu, parecia que eu tinha entrado no fogo. Ele deitado aqui no meu ombro, parecia que eu tinha entrado no fogo. E qual que foi o diagnóstico, dona Josefa? Meningite meningocose. Nossa, é perigoso, né? Perigosíssima. Ele se salvou pela misericórdia de Deus. Socorro de Deus. E aí a médica disse, Josefa, eu vou gritar imediato, mandou chamar a ambulância, que no hospital tinha ambulância. Colocou, ela deu uma injeção para ele baixar a febre e disse, vá para o João Alves, que só lá vai atender esse caso. E eu vou ligar para quando você chegar lá, já está os médicos esperando. Ele tem 90% para ser meningite. E disse o rapaz da ambulância, vá com a sirene aberta daqui até Aracaju. Aí o mundo abriu. Aí, nisso, a Maria, a irmã da Maria, a Zefinha, avisou a Genival que o menino tinha piorado e eu tinha chegado. Aí ele correu para o hospital. Quando ele chegou no hospital, ele entrou na ambulância comigo. Aí nós saímos nós dois. Os dois filhos no hospital, né, dona Josefa? Um a chorava e o outro... Patrícia e o Rogério. E o Rogério, de uma vez só. Um chorava e o outro chorava. Aí, quando cheguei no hospital, pela graça de Deus, a médica foi tão amiga. Ela não, Deus fez um milagre. Que os médicos já tinham preparado a sala para fazer o teste de meningite, que ela disse que tinha 90% para ser meningite. E os médicos estavam lá, e era médico que era... E o médico que estava de plantão no hospital tinha sido colega dela. Aí ela pediu socorro, que atendesse o menino. Aí ele atendeu. Quando ele atendeu, que fez aquele exame as costas das agulhas, aí deu para o meningite. Aí disse, vai ser internado agora. Naquela época tinha uma cidade que quem não podia pagar era Riachuelo, que era público. Eu disse, não vai. Tem outro lugar, eu não tenho nada, mas ele não, público ele não vai. Aí disse, tem outro hospital aqui em Aracaju, eu disse, vai agora. Aí internamos um menino particular. Aí eu me virei para o pai e disse, você agora, bem assim, meu tom foi esse. Aí ele disse, calma, se trata de filho, calma, calma. Aí eu vi ele bem, porque ele é manso, bem calmo, mas eu estava azeda. Aí internamos um menino. Ele não tinha dinheiro na hora, eu também não tinha, mas ele estava com um relógio de ouro. E eu tinha aliança também de ouro, tudo que eu tinha. Aí eu falei, aí o hospital disse, não, eu estou vendo o sofrimento de vocês. Nós interna e depois você faz a calção. Aí internamos o menino, tratamento 12 dias. Ele passava o dia e eu passava a noite. 5 horas da manhã ele ia para o hospital,
e ele saía de lá no último carro, que era 6 horas da noite. E eu saía. Então, nós, quando chegava lá, assim, era um chegando, o outro saindo. Um chegando, o outro saindo. Difícil, né, dona Isso ele Josefa? foi homem demais. 12 Mas, dias. E o mas hospital, nós pagamos nós dois. Rachamos. que bom que deu tudo certo, né, dona Josefa? E Deus botou as mãos que salvou meu filho. E aí, Dona Josefa, falando nisso, a senhora está falando desse momento que foi super complicado, com dois filhos ao mesmo tempo no hospital. A gente passa, né, como mãe, tantos anos da vida, gira em torno deles, né, dos nossos filhos. Como que foi para a senhora ver esses filhos saírem de casa? Como que foi? Eles saírem da sua casa e você ficando aí? o Carlos não foi difícil, porque Carlos era em Buquim mesmo ele casou e em Buquim ele ficou. A Patrícia era criança, quando ela resolveu sair de casa, ela já morava aqui em Aracaju e era muito perto, né? Foi muito perto o primeiro casamento dela, né? Foi aqui em Aracaju. Então, ela engravidou aqui mesmo, em Aracaju, aqui ela morou, mas era perto de Carlos, Carlos dando todo apoio, e eu também que vivia muito presente. O difícil para mim foi o Rogério. O Rogério foi difícil, porque Caçula. isso. O Caçula. caçula E hoje, gostou dona da minha, Josefa? hein? Como que é? E hoje, como que é a relação da senhora com seus filhos, com seus netos e com seu bisneto, que tem quantos anos mais ou menos o bisneto? 5, 4, não sei. Quanto? Sim, 5 sim. anos. A senhora já é bisavó há 5 anos. Então conta um pouquinho assim para a gente, né, encerrar a nossa conversa, né, para não ficar muito extensa, cansativa. Mas assim, ouvir um pouquinho como que é a sua relação com os seus filhos, com os seus netos e com o seu bisneto. Como que a senhora tá hoje? É mais isso. Como filhos, a nota é 10. Eu não mereço o que eu ganho da família. Eu sabia que ser mãe era bom, mas agora na velhice é que eu estou sabendo o quanto Deus me ama. Me deu filhos amorosos, carinhosos, ajudador, meus filhos sem uma bênção. Carlos é presente, né? Demais aqui. A Patrícia, essa mora comigo há 12 anos. Mora ela, marido e os filhos dela. Para mim, a nota é 10. De filho, é 10. Para neto, se eu tivesse mais do que 10, eu daria. Porque ser mãe é bom, mas parece que ser vó ultrapassa. É uma coisa que você não sabe, eu não sei me expressar. Eu queria saber me expressar para eu lhe dizer o que é ser vó. Eu estou assim sentada, não chega. A minha mesmo é tão carinhosa. Chega Gabriel, chega Rudá. Eu olho assim para eles. Então, aqui no aniversário, né, aquele dia primeiro, Rogério aqui, eu estava com os netos todos aqui, o bisneto, uma moto aqui, a moto aqui, Patrícia botou a moto de Gabriel aqui, esses meninos tirando tudo o corredor e disse as crianças a correrem aqui nesse corredor de moto. Aí era muito menino, Keita Rudá, Gabriel, Aninha, Chiquinho. Aí um só tinha direito de ir e voltar, e passar a moto para o outro. Aí o outro ia, voltava. Então, e os filhos aqui me paparicando, não sei. Olhem, eu fui uma privilegiada de Deus. Sinto hoje eu não estar acompanhada com minhas noras, porque amei ser sogra. Não sei se a parte que eu fui sogra eu maltratei. Aquela que eu maltratei, eu peço só desculpa. Porque, como Melina mesmo, convivemos muitos anos. Eu vivi na casa dela. Tive esse direito de passear muito mais ela. Promoveram para mim que eu tinha um sonho de Sérgio Reis.
conheci um show de Sérgio Reis. Isso era coisa de criança. Toda a vida eu fui apaixonada por Sérgio Reis. Rogério cresceu vendo essa paixão minha. Quando o Rogério está casado com Melina, ia ter um show em Bauru. Rogério promoveu a viagem para eu ir para a casa dele, para de lá nós ir para Bauru, para a casa da mãe da Melina, para nós ir assistir esse show. São coisas que marcam. E o tempo não apaga. Agora, A vida é dura, mas foi boa, né, dona Josefa? É boa. Foi boa com a senhora, que bom. agora a Melina. Se tiver Sérgio Reis, melhor ainda. O Sérgio Reis, tudo. E é bom ver vocês com, mesmo acabou o casamento, mas a relação tá aí, o vínculo tá aí. E é muito bacana ver essa relação de vocês. Foi muito legal ouvir a sua história, dona Josefa. Ficamos muito felizes que você tenha aceitado o convite, foi ótimo. A gente, infelizmente, vai ter que encerrar a conversa, porque já passamos da 1 hora, a gente sempre estoura 1 hora nesse programa, porque a gente só traz história bacana de ouvir. Mas a gente queria agradecer muito o tempo que a senhora teve aqui para falar com a gente, tudo que a gente conversou. Muito Abertura que a senhora obrigada. teve. Muito obrigada. Para mim, só fez acrescentar. Porque amor e respeito é o básico da vida. E sempre eu digo assim, tudo pode mudar, mas famílias não vai mudar. Então, eu ter ganho meu netinho só fez somar mais e mais para esse coração e fazer uma avó cada dia mais feliz. Amo de paixão. Ela sabe o quanto eu amo o Dá. Mas o Dá parece. Né? Sei não. O que Deus dá, ninguém toma. É amor. Isso mesmo. É isso. Muito obrigada por obrigada. compartilhar essa história, viu, dona Josefa? Obrigada mesmo. Mel, valeu. Foi ótima nossa primeira conversa juntas aqui. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui com essa nossa conversa de hoje. Semana que vem vai ter mais uma mãe para compartilhar a sua história com a gente. Obrigada por vocês terem ficado até aí e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.